A chuva caía como lágrimas antigas sobre as calçadas de Lisboa, transformando o Tejo em um espelho partido de memórias. Ana sentiu o coração apertar quando viu Sofia parada ali, sob o arco de pedra da Sé, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo. Você veio, murmurou Ana, a voz rouca de anos de silêncios. Sofia ergueu os olhos, aqueles olhos que outrora prometiam um mundo inteiro, agora carregados de uma dor que Ana não esperava. Eu nunca fui embora, Ana. Eu só me escondi. E naquele instante, o passado irrompeu, rasgando o véu do presente, e Ana soube que os segredos que as separaram em Porto, 20 anos atrás, estavam prestes a devorar o que restava de seus corações. Lisboa acordava devagar naquela manhã de outono, com o cheiro de pastel de nata misturando-se ao sal do mar que subia do Tejo. Ana, aos 42 anos, ainda carregava a graça de uma dançarina de fado que nunca fora, mas que sentia em cada nota rouca que cantava em noites solitárias. Seu apartamento no bairro Alto era um santuário de azulejos rachados e livros empoeirados, onde as paredes sussurravam histórias de amores perdidos. Ela era restauradora de arte, uma mulher que consertava pinturas antigas como se pudesse remendar almas quebradas. Mas naquela manhã, enquanto o sol filtrava pelas cortinas de renda, Ana não consertava nada. Ela apenas olhava para o espelho, traçando as linhas finas ao redor dos olhos castanhos, lembrando-se de uma versão mais jovem de si mesma, correndo pelas ruas de Porto com o vento nos cabelos. Porto era onde tudo começara, há 2 décadas, quando o Douro corria preguiçoso sob as pontes de ferro e o vinho tinto manchava os lábios de risadas compartilhadas. Ana tinha 22 anos então, estudante de Belas Artes na Universidade do Porto, com sonhos de pintar o mundo em tons de saudade. Sofia, 1 ano mais velha, era a chama que iluminava aquelas salas enfumaçadas de aulas de literatura, alta, de cabelos pretos que caíam como cachoeiras sobre os ombros, e um sorriso que desafiava as convenções católicas que sufocavam a cidade ribeirinha. Elas se conheceram na Ribeira, durante uma festa de São João, com martelos de plástico batendo em cabeças e fogueiras dançando à beira do rio. Sofia, com um copo de vinho verde na mão, havia colidido com Ana perto de uma barraca de sardinha assada. Desculpa, mas você parece saída de um quadro de Vieira da Silva, dissera Sofia, os olhos brilhando sob as lanternas de papel Ana Rira, o coração acelerando como o vapor dos barcos rabelos no Douro. Naquela noite, sob os fogos de artifício que explodiam como confetes de estrelas, elas se beijaram pela primeira vez, escondidas atrás de uma pilha de caixas de vinho, o mundo inteiro se resumindo àquele toque salgado de mar e desejo. Os meses seguintes foram um furacão de encontros clandestinos. Elas caminhavam pelas escadarias íngremes da Foz do Douro, onde as ondas atlânticas quebravam como promessas não ditas e falavam de tudo, de Eça de Queiroz e as críticas sociais em Os Maias, de como a ditadura de Salazar ainda ecoava nas mentes conservadoras de Portugal, mesmo após o 25 de Abril. Sofia sonhava em ser jornalista, expor as hipocrisias da sociedade que forçava amores como o delas a se esconderem nas sombras. Nós somos como o vinho do Porto, envelhecemos na escuridão para brilhar na luz, dizia ela, traçando círculos no braço de Ana com o dedo. Ana, mais quieta, pintava retratos de Sofia em segredo, capturando a curva de seu pescoço, o jeito como seus lábios se curvavam em um meio sorriso melancólico. Elas dançavam fado em tabernas escondidas, onde a viola chorava e a voz da Amália Rodrigues preenchia os vazios. Adeus em bom português, cantavam juntas, abraçadas, ignorando os olhares curiosos dos locais. Mas os segredos já se insinuavam como névoa do Douro. A família de Sofia era de tradição rígida. O pai, um exportador de vinho Porto, descendente de uma linhagem que remontava aos descobrimentos, via a filha como herdeira de um império conservador. A mãe, devota de Fátima, rezava rosários pela salvação da alma da filha. Ana, por sua vez, vinha de um bairro operário na periferia de Porto, filha de uma costureira viúva que mal conseguia pagar as contas. Seu amor era um luxo perigoso, um fogo que aquecia mas ameaçava queimar tudo ao redor. Elas prometiam fugir para Lisboa, onde o sol era mais quente e as ruas mais livres, mas o destino, como um fado trágico, tinha outros planos. Tudo desmoronou em uma noite de inverno, quando a neve rara cobria as ruas de Porto como um sudário. Sofia havia marcado um encontro na livraria Lelo, aquele labirinto de escadas vermelhas e livros que inspirara Tolkien. Ana esperava, o coração batendo ao ritmo das gárgulas de pedra que vigiavam a entrada.
Horas se passaram e então veio a carta, uma nota amassada, entregue por um mensageiro anônimo. Eu não posso mais. O meu pai soube. Eles me mandam para Coimbra, para um internato. Esquece-me, Ana. Pelo teu bem. As palavras cortaram como lâminas e Ana correu pelas ruas geladas, batendo à porta da casa de Sofia na Avenida dos Aliados. Mas a porta se abriu para o pai dela, um homem de bigode grisalho e olhos frios como granito. Saia daqui, rapariga. A minha filha não é para ti. Atrás dele, Sofia, pálida como um fantasma, com lágrimas congeladas nas bochechas, sussurrou um perdão que Ana nunca esqueceria. Aquela noite, Ana bebeu vinho do Porto até o esquecimento, vomitando segredos no chão de seu quarto apertado. No dia seguinte, ela partiu para Lisboa sozinha, com uma mala de pinturas inacabadas e um coração em farrapos. 20 anos se passaram e Ana construiu uma vida, amizades em cafés do Chiado, exposições em galerias de Belém, noites de fado onde cantava sobre amores impossíveis sem nunca nomear Sofia. Mas o passado, como o vinho envelhecido, nunca se dissipava completamente. Ele fermentava, aguardando o momento de ser aberto. Agora, em Lisboa, o sino de acesso a 13 badaladas, e Ana desceu as escadas do mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como uma fita de safira. Ela havia recebido um e-mail na véspera: estou na cidade. Preciso te ver. É simples, como uma navalha. E ali estava Sofia, mais magra, com fios prateados entrelaçados nos cabelos pretos, vestindo um casaco de lã cinza que cheirava a chuva e arrependimento. Como ousas aparecer assim, depois de tudo? Explodiu Ana, a voz tremendo como uma corda de viola desafinada. Sofia estendeu a mão, mas Ana recuou. Eu não tive escolha, Ana. O meu pai. Ele ameaçou deserdar-me, mandou-me para longe. Mas eu nunca parei de te amar. Escrevi cartas que nunca enviei, guardei as tuas pinturas como relíquias. Elas caminharam em silêncio pelas ruelas de Alfama, onde as roupas estendidas nas varandas balançavam como bandeiras de trégua. O ar cheirava a bacalhau assado e jasmim, e o fado ecoava de uma janela aberta, estranha forma de vida. Ana sentia a raiva borbulhar, misturada a um desejo antigo que a aterrorizava. Tu me abandonaste, Sofia. Deixaste-me sangrar sozinha enquanto construías a tua vida perfeita. Sofia parou sob um arco de azulejos azuis, representando cenas de pescadores e sereias. Perfeita? Casei-me por obrigação, tive uma filha que agora estuda em Coimbra. Divorciei-me há 5 anos, mas o escândalo. A sociedade portuguesa ainda julga, Ana. Eu voltei porque o passado me invadiu. Encontrei as tuas pinturas na casa da minha mãe e elas me trouxeram de volta. A conversa fluiu como o Tejo, cheia de curvas e redemoinhos. Elas pararam em um café na Travessa do Carmo, pedindo galão e pastéis de Belém. Sofia contou como o pai morrera há 1 ano, deixando um testamento que revelava segredos. Ele sabia do amor delas desde o início, mas o usara para controlar Sofia, forçando-a a um casamento arranjado com um primo distante. Ele disse que era pelo bem da família, pela tradição dos descobrimentos que nos tornava donos do mundo, mas éramos prisioneiros de mentiras. Ana ouvia, o coração dividido entre ódio e piedade. E agora? O que queres de mim, Sofia? Um perdão que não tenho? A noite caiu sobre Lisboa como um manto de veludo e elas subiram ao castelo de São Jorge, onde as muralhas antigas vigiavam a cidade iluminada. O vento trazia ecos de moriscos e cristãos, de amores proibidos na Era dos Reis. Ali, sob as estrelas que pontilhavam o céu como diamantes em um colar de Maria Antonieta, Sofia se aproximou. Quero o que sempre quis, ti. Seus lábios se encontraram em um beijo hesitante, salgado de lágrimas e vinho, e por um momento, o passado pareceu-se dissolver. Mas Ana se afastou, o peito arfando. Não é tão simples. Os segredos que nos dividiram ainda sangram. Elas desceram um castelo em silêncio, o eco de seus passos misturando-se ao canto distante de um acordeonista na rua. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Ana abriu uma caixa velha debaixo da cama, cartas amareladas de Sofia, que ela nunca lera até então.
Cada uma era um punhal, sinto a tua falta como dor sem tomar. A raiva cresceu, mas com ela veio o desejo, um fogo lento que aquecia as noites frias de Lisboa. Sofia havia despertado algo adormecido, e Ana sabia que o confronto estava apenas começando. O passado não invadia para perdoar, ele vinha para cobrar seu preço. Os dias seguintes foram um turbilhão de encontros roubados e silêncios pesados, como as neblinas que subiam do Tejo nas madrugadas. Ana tentava manter a distância, mergulhando no trabalho na Galeria de Arte em Belém, onde restaurava um painel de azulejos do século XVII representando o infante de Henrique enviando caravelas para o desconhecido. Cada lasca de cerâmica que ela colava parecia um pedaço de seu coração se recompondo, mas o pensamento em Sofia infiltrava-se como umidade nas paredes. Sofia, por sua vez, instalara-se em um pequeno hotel no Chiado, um lugar com vista para a estátua de Camões e cheiro de livros velhos. Ela era agora uma jornalista freelance, escrevendo sobre as cicatrizes da ditadura em revistas culturais, mas Lisboa confrontava com fantasmas. Cada esquina lembrava-a de planos não cumpridos, cada fado nas rádios a transportava de volta a Porto. Elas se encontraram novamente no mercado da Ribeira, agora transformada em um fútbol vibrante, mas ainda e quando os gritos dos vendedores de peixe fresco da juventude delas. Lembras-te das ostras que roubávamos da banca do Sr. Manuel? Perguntou Sofia, mordendo uma que acabara de comprar, o suco escorrendo pelo queixo. Ana sorriu apesar de si mesma, o gesto abrindo uma fresta na armadura. Ele nos chamava de as duas sereias do Douro. Achava que éramos irmãs. Elas riram e por um instante o tempo retrocedeu. Mas a conversa virou para o inevitável, o casamento de Sofia. Ele era gentil, um Miguel. Um advogado de família, respeitava as tradições. Mas nunca me tocou como tu fazias. Ana sentiu um ciúme ácido subir à garganta. E a tua filha? Ela sabe? Inês, a filha de Sofia, tinha 21 anos, estudando arquitetura em Coimbra, apaixonada por Gaudí e pelas curvas impossíveis da Sagrada Família. Ela é como tu, Ana, teimosa, com olhos que vêem além das paredes. Contei-lhe sobre nós no ano passado, depois do divórcio. Ela disse, mãe, o amor não tem gênero, tem alma. As palavras de Inês ecoavam a rebeldia de Sofia jovem e Ana sentiu uma pontada de inveja misturada a alívio. Portugal mudara desde o 25 de abril, o casamento gay fora legalizado em 2010, as paradas do orgulho em Lisboa enchiam as ruas de arco-íris, mas as raízes conservadoras ainda se entrelaçavam como eram em fachadas antigas. Elas passearam pelo Jardim da Estrela, onde as árvores de jacarandá derramavam flores roxas como confetes de um carnaval melancólico. Sofia falava de sua vida em Coimbra, dos anos de fingimento, jantares formais com a família do marido, visitas à Serra da Lapa para rezar em capelas escondidas, fingindo devoção enquanto o coração gritava por liberdade. Eu li os teus artigos em jornais de Lisboa, Ana. Sobre restaurações de conventos, sobre como as freiras de Odivelas escondiam amores lésbicos em diários criptografados. Sabias que eu estava ali, lendo? Ana parou sob uma estátua de Dom Pedro IV, o rei libertador. Eu escrevia para esquecer. Cada azulejo que eu consertava era uma camada de ti que eu removia. O conflito irrompeu naquela tarde, quando Sofia revelou o verdadeiro motivo de sua volta. O meu pai deixou uma carta para mim no testamento. Nele, ele confessa que nos separou deliberadamente. Mandou um detetive atrás de ti, Ana, para garantir que não nos víssemos. E há mais, ele financiou uma exposição tua em Porto anos atrás, anonimamente, como penitência. Ana sentiu o mundo girar. Penitência? Ele destruiu-nos. E tu? Sabias disso e ficaste calada? A raiva explodiu como um petardinho de São João e Ana virou as costas, correndo para o elétrico 28 que rangia pelas colinas. Sofia a seguiu, gritando, espera. Eu só soube agora. Vamos confrontar isso juntas. Naquela noite, Ana foi a um espetáculo de fado no Senhor Vinho, no bairro Alto, onde as mesas de madeira escura absorviam lágrimas de desconhecidos. A fadista, uma mulher de cabelos grisalhos e vestido negro bordado, cantava relação sobre amores que se desfazem como fumaça.
Ana bebia gin tonica, os olhos fixos na viola que chorava notas graves, quando Sofia entrou, o rosto molhado de chuva. Não posso te perder de novo, disse ela, sentando-se ao lado. Elas ouviram em silêncio, as mãos se tocando sob a mesa, um gesto tímido que reacendia brasas. Após o show, caminharam pelas ruas íngremes, passando por portas grafitadas com poemas de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Sofia recitou, a voz embargada. Tu és a minha alma grande, Ana. Mas o desejo era temperado por dúvida. De volta ao apartamento de Ana, elas se sentaram no terraço com vista para o Tejo, bebendo vinho alentejano. Sofia contou histórias da infância, como aprender a remar em barcos rabelos com o avô, colhendo uvas nas vinhas do Douro, sonhando com horizontes além do Atlântico. Portugal é terra de navegadores, mas eu naveguei em círculos por tua causa. Ana, suavizando, compartilhou suas próprias cicatrizes, amores superficiais com mulheres em Lisboa, noites em que acordava gritando o nome de Sofia. Eu me tornei como as damas dos azulejos, bela por fora, quebrada por dentro. O beijo veio naturalmente, sob a lua que banhava a cidade em prata. Foi um beijo de reencontro, cheio de urgência contida, lábios que se reconheciam como velhas amigas. Elas não foram além, o respeito pelo tempo perdido as continha, mas dormiram abraçadas no sofá, o som do Tejo como uma canção de ninar. Pela manhã, Ana acordou com o cheiro de café e pão de Mafra, preparado por Sofia. Vamos a Porto, propôs ela. Confrontar o fantasma do meu pai na casa onde tudo acabou. Ana hesitou, mas o desejo vencia a raiva. Sim. Mas se houver mais segredos, juro que te perdoo só uma vez. A viagem de trem para Porto foi um ritual de memórias, passando por Coimbra, onde Sofia estudara forçada, e a Aveiro, com seus canais de moliceiro como veias de água doce. Elas falavam baixo, mãos entrelaçadas, ignorando os olhares curiosos de passageiros. Chegando à estação São Bento, com seus azulejos contando a história de Portugal em painéis azuis, Ana sentiu o peito apertar. A cidade as recebeu com névoa e sino da Torre dos Clérigos. A casa de Sofia ficava na Foz, uma mansão de granito com jardim de camélias, agora semivazia após a morte do pai. Entrando, o ar cheirava a mofo e vinho envelhecido. Sofia levou Ana ao escritório, onde uma escrivaninha de mogno guardava a carta final do pai. Lendo-a juntas, Ana descobriu que o velho havia-se arrependido no leito de morte. Eu temi o escândalo, mas o maior foi o meu silêncio. Amém-se, filhas do mesmo sol português. Lágrimas caíram e a raiva de Ana se transformou em uma tristeza compartilhada. Ele nos roubou anos, sussurrou ela. Sofia a abraçou. Mas nos devolveu agora. Elas perambularam pela casa, encontrando relíquias, um colar de filigrana que Sofia dera a Ana, escondida em uma gaveta, fotos desbotadas de festas de família onde Sofia olhava para vazio. Na biblioteca, livros de José Saramago sobre amores impossíveis em A Jangada de Pedra. Somos como aquela ilha que se desprende, disse Ana. A noite caiu e elas jantaram bacalhau à brás preparado por Sofia, rindo de memórias bobas. Mas o telefone tocou. Inês, a filha, anunciando uma visita surpresa a Porto. Mãe, trago um amigo. E quer conhecer a famosa Ana das tuas histórias. O pânico veio como uma onda. Sofia empalideceu. Ela não sabe que tu és. Real pensei em ti como um sonho. Ana sentiu a traição ressurgir. Então eu sou só um segredo mais um? A discussão ecoou pelas salas vazias, acordando ecos de fados perdidos. Sofia chorou. Não. Tu és a verdade que eu escondi para proteger. Ana saiu para a praia da Foz, as ondas batendo como acusações. Sentou-se na areia, o vento salgado secando lágrimas. O desejo por Sofia era uma âncora, mas a raiva puxava para o abismo. Horas depois, Sofia a encontrou, enrolada em um chale. Inês chega amanhã. Fica. Mostra-lhe que o amor não divide, multiplica. Ana, exausta, assentiu. Elas voltaram à casa de mãos dadas, o mar como testemunha silenciosa.
Na cama daquela noite, abraçadas sob edredons de linho, sussurraram promessas. O passado invadiu, mas o presente é nosso, disse Sofia. Ana acreditou por um momento. Mas segredos mais profundos aguardavam, como correntes submersas no Douro. Porto as envolveu como um abraço ambíguo, cheio de calor e frio ao mesmo tempo. Amanhã trouxe Inês, uma jovem de traços afiados como os de Sofia, mas com o fogo quieto de Ana nos olhos, herança indireta, talvez, do amor que moldara sua mãe. Ela chegou de trem com um rapaz de Coimbra, Tomás, um arquiteto em ascensão obcecado por restauros de patrimónios medievais. Mãe? Esta é a casa dos avós? Parece saída de um conto de Essa, exclamou Inês, abraçando Sofia com efusividade. Seus olhos pousaram em Ana, curiosa. E tu deves ser a lenda viva das histórias da mamã. A pintora que conserta almas em azulejos. Ana corou, sentindo-se exposta como uma tela inacabada. Sofia interveio, nervosa. Sim, Ana é minha velha amiga de Lisboa. Ela vai me ajudar com os papéis da herança. Inês ergueu uma sobrancelha, mas sorriu. Amiga? Mamã, tu contas de um amor épico em Porto, como um fado de Amália. Se é ela, então bem-vinda à família disfuncional. O almoço foi na varanda, com vistas para o Atlântico bravio, pratos de tripas à moda do Porto e vinho tinto de 1985. Tomás falava animado sobre projetos de requalificação da Ribeira, enquanto Inês desenhava esboços em um caderno, capturando a luz nos vidros das garrafas. Ana observava Sofia, que ria alto demais, bebendo demais, os segredos tensionando sua postura como cordas de um bandolim. A tarde as levou a um passeio pelo Douro, em um barco rabelo alugado para um piquenique improvisado. O rio serpenteava entre vinhas terrazadas, onde uvas maduras pendiam como joias rubras, e o ar cheirava a terra úmida e mosto fermentando. Inês e Tomás remavam, cantando canções populares como Ao Porto, Cidade do Meu Encanto, enquanto Sofia e Ana ficavam na popa, mãos roçando acidentalmente. Ela gosta de ti, sussurrou Sofia. Inês sempre quis uma tia como tu. Ana apertou a mão dela. Mas e se ela descobrir a verdade toda? Os anos perdidos, a traição do teu pai? Sofia baixou os olhos para a água turva. A verdade liberta, como disse o padre na missa de Fátima. Mas dói primeiro. O barco atracou em uma quinta isolada, onde o proprietário, um velho camponês de bigode espesso, ofereceu prova de vinhos. Tawny, Ruby, Vintage, cada gole uma viagem no tempo. O vinho guarda segredos como o rio guarda afogados, disse ele, piscando. As palavras pairaram e Ana viu Sofia enrijecer. Mais tarde, sozinhas entre as videiras, elas caminharam de braços dados, o sol poente tingindo as colinas de ouro. Lembras-te quando colhíamos uvas aqui, fugindo das aulas? Perguntou Ana. Sofia assentiu, puxando-a para um beijo atrás de uma trepadeira. Foi um beijo de urgência, cheio de desejo reprimido, mas interrompido pelo chamado de Inês. Mamãs. Vem ver o pôr do sol. A palavra mamãs escapou inocente, mas acertou Ana como uma flecha. Sofia congelou e naquela noite, de volta à casa, a tensão explodiu em um quarto trancado. Tu a deixaste acreditar que sou só uma amiga? Depois de tudo que passamos, acusou Ana, voz baixa para não acordar os jovens. Sofia rebateu, lágrimas nos olhos. Eu protejo-a do escândalo que nos destruiu. Portugal mudou, mas as línguas ainda ferem como navalhas. A discussão durou horas, palavras como egoísta, covarde, traidora voando como corvos sobre o Douro. Ana arrumou uma mala, decidida a voltar para Lisboa sozinha. O passado não invade, ele destrói. Mas Sofia a deteve na escada, de joelhos no tapete persa. Fica. Amanhã levo-te à livraria Lelo, onde tudo começou. E conto tudo a Inês. Ana, coração partido mas mole, cedeu. Elas dormiram separadas, o silêncio da casa como um fado sem voz. No dia seguinte, o grupo explorou o centro histórico.
A livraria Lelo era um sonho gótico, escadas sinuosas de madeira escura, vitrais filtrando luz arco-íris, cheiro de papel envelhecido e tinta. Inês comprou mensagem de pessoa, enquanto Tomás fotografava detalhes arquitetônicos. Sofia, trêmula, puxou Ana para um canto atrás de uma estante de poesia. Aqui te beijei pela primeira vez, fingindo ler Baudelaire. Elas se beijaram de novo, breve mas elétrico, o desejo despertando como vinho agitado. Mas ao saírem, Inês os viu, o abraço demorado, o olhar cúmplice. Mamã. É ela, não é? A mulher do teu fado particular. O confronto veio no café à brasileira, com suas mesas de mármore e ecos de intelectuais mortos. Sofia, encurralada, contou tudo, o amor em Porto, a separação forçada, os anos de saudade. Inês ouviu, olhos arregalados, Tomás segurando sua mão. Por isso tu choravas nos aniversários, lendo cartas velhas, murmurou ela. Então, surpreendendo todos, Inês abraçou as duas. Vocês são corajosas. Meu avô era um tirano, mas o amor vence, como nas histórias da Revolução dos Cravos. Tomás assentiu. Em Coimbra, vemos isso nos murais, flores brotando de fuzis. A raiva de Ana amainou, transformando-se em uma gratidão profunda. Elas brindaram com moscatel, rindo e chorando. Mas o passado não se rendia fácil. Naquela noite, enquanto Inês e Tomás jantavam fora, Sofia mostrou a Ana um baú escondido no sótão, diários do pai, revelando não só a vigilância sobre elas, mas um segredo maior. Ele tivera um amor proibido na juventude, com um marinheiro de Aveiro, abafado pela família. Ele nos separou porque temia em si mesmo que nos unia, disse Sofia, voz quebrada. Ana sentiu compaixão misturada à fúria. Então a traição era dupla, contra nós e contra ele próprio. O desejo as consumiu então, em um abraço que levou ao quarto da infância de Sofia. Não houve pressa, foi um redescobrir lento, toques que mapearam cicatrizes emocionais, sussurros de minha e sempre. Pela manhã, o sol nascente sobre o Douro prometia um novo começo. Mas ao descerem para o café, um envelope aguardava na porta, uma carta de um advogado, informando que a herança do pai incluía uma cláusula, a casa só seria de Sofia se ela honrasse a família, interpretado como casar-se novamente. O passado invadia mais uma vez, despertando raiva fresca. Ana apertou a mão de Sofia. Nós lutamos isso. Juntas. Inês, ao saber, jurou ajudar. Vou desenhar um futuro para esta casa, um centro cultural para histórias LGBTQ+ portuguesas. O grupo planejou, o ar carregado de esperança. Mas Ana sabia, o clímax se aproximava, como uma tempestade no Atlântico. De volta a Lisboa, o trem cortava a paisagem como uma lâmina, deixando Porto para trás mas carregando suas sombras. Inês e Tomás seguiram para Coimbra, prometendo visitas e apoio legal. Tomás conhecia advogados especializados em heranças contestadas. Sofia e Ana, exaustas mas unidas, instalaram-se no apartamento de Ana no Bairro Alto, transformando-o em um ninho temporário. As paredes, antes silenciosas, agora ecoavam risadas e discussões leves sobre o futuro. Talvez uma exposição conjunta, Ana restaurando azulejos com temas de amores lésbicos históricos, Sofia escrevendo um livro sobre segredos familiares em Portugal. Mas a cláusula da herança pairava como uma nuvem de verão. O advogado, um homem idoso de terno puído chamado Dr. Mendes, marcou uma reunião em seu escritório no Rossio, perto do Teatro Nacional. A família de Afonso era conservadora até o osso, explicou ele, folheando papéis amarelados. A cláusula é ambígua, mas pode ser interpretada como pressão para um casamento heteronormativo. No entanto, com o Código Civil moderno, podemos contestar: o 25 de Abril mudou as leis e a Constituição protege a igualdade. Sofia assinou papéis, os olhos flamejando. Esta casa é minha por direito, não por obediência a fantasmas. Ana, ao lado, sentia o desejo de protegê-la crescer, um instinto feroz como das leoas dos contos de fadas portugueses.
Os dias se encheram de rotina romântica, manhãs no mirador da Senhora do Monte, bebendo café enquanto viam Lisboa acordar, tardes na Fundação Calouste Gulbenkian, admirando os jardins japoneses e pinturas de Maria Helena Vieira da Silva, que Sofia jurava ter inspirado seu primeiro amor por Ana. Suas linhas tortas são como nosso caminho, dizia ela. À noite, fado no Hot Club, não o choroso, mas o moderno, com guitarras elétricas misturando tradição e rebeldia. Elas dançavam coladas, ignorando olhares, o corpo de Sofia se moldando ao de Ana como ondas ao rochedo. O conflito ressurgiu com a chegada de um primo distante, Henrique, herdeiro secundário da família. Ele apareceu sem aviso no apartamento, um homem de 50 anos, careca e com sotaque transmontano, vestindo um fato apertado. Sofia, prima, o tio Afonso queria unidade familiar. Casa-te comigo, como ele planejava na juventude, e a herança é nossa. As palavras caíram como granizo. Sofia riu, incrédula. Henrique, isso é ridículo. Eu sou lésbica, casada com o meu passado e o meu presente. Ele corou, gaguejando sobre tradições dos descobrimentos, honra do sangue. Ana interveio, voz firme, saia. Portugal não é mais colônia de mentiras. Henrique partiu bufando, prometendo luta judicial. A raiva de Sofia explodiu em particular. Ele representa tudo que meu pai era, posse, não amor. Elas choraram juntas na varanda, o Tejo testemunha. O desejo as curou novamente, em uma noite de toques gentis, explorando corpos como mapas antigos, sussurrando versos de Florbela Espanca, eu sou a queira na paixão. Pela manhã, fortalecidas, Sofia começou a escrever um artigo para o público sobre heranças tóxicas e liberdades que era em Portugal pós-Salazar. Mas a traição veio de onde menos esperavam, Inês ligou em pânico. Mamã, Tomás encontrou documentos no arquivo de Coimbra. Seu pai. Ele não só vigiou vocês, ele pagou para difamar Ana anos atrás, espalhando rumores que sabotaram uma exposição dela em Porto. Ana sentiu o chão sumir. Porquê? Eu era ninguém. Sofia, devastada, confirmou. Os diários no sótão mencionavam uma campanha discreta para quebrar a rapariga. A raiva de Ana atingiu o pico, não só abandono, mas destruição deliberada. Tu sabias e não me disseste. Mais um segredo? A discussão foi titânica, e quando pelas ruas do bairro Alto como um fado raivoso. Ana gritou, eu reconstruí minha vida de cinzas, e tu guardaste a tocha que as acendeu. Sofia soluçou, eu temia te perder de novo. Perdoa-me, como eu te perdoei por não me procuras. Ana saiu, vagando pelo Chiado até o amanhecer, sentando-se na estátua de Dom Pedro IV, rei que unira Brasil e Portugal em amor e perda. O sol nasceu, tingindo o céu de rosa, e com ele veio uma epifania, o ódio era o último elo do passado. Ela voltou, encontrando Sofia encolhida no chão, rodeada de papéis rasgados. Desculpa, murmuraram ambas, abraçando-se. O perdão não era fácil, mas era humano, como as procissões de Nossa Senhora de Fátima, onde pecadores buscam redenção. Elas consultaram o Dr. Mendes novamente, usando os documentos para fortalecer o caso. A difamação provava manipulação, invalidando a cláusula. Henrique recuou, murmurando sobre tempos modernos. O romance floresceu na calmaria. Elas viajaram a Sintra, palácio de contos de fadas com torres que desafiavam a gravidade, caminhando por florestas de neblina onde mouros e cristãs teciam lendas de amores proibidos. Somos como a rainha com sua dama de companhia, brincou Ana, beijando Sofia sob uma cascata. O desejo era agora uma dança harmoniosa, cheia de risos e sussurros, celebrando o corpo como templo de azulejos vivos. Mas o clímax se aproximava. Sofia recebeu uma carta de uma tia idosa em Trás-os-Montes. Vem. Há um segredo final do teu pai que pode mudar tudo. Elas partiram para o norte, o Minho verde e chuvoso, onde o passado português pulsava em festas folclóricas e queijos curados. A tia, uma viúva de olhos penetrantes, esperava em uma casa de granito. Teu pai amava um homem, sim, mas mais. Ele escreveu um testamento secreto, deixando terras para a companheira Diana, reconhecendo indiretamente o amor de vocês.
Lágrimas fluíram e com elas, a cura. O passado, enfim, rendia-se. De volta a Lisboa, elas planejavam vender a casa de Porto para fundar um centro em Lisboa, celebrando histórias quer portuguesas, de freiras amantes ativistas do orgulho. O desejo e a raiva se transmutavam em amor maduro, profundo como o Tejo. O outono em Lisboa era uma sinfonia de folhas douradas caindo como notas de um piano desafinado e Ana e Sofia dançavam ao seu ritmo, sendo um futuro das linhas soltas do passado. O testamento secreto da tia mudara tudo. As terras no Douro, vinhas antigas que produziam melhor Porto, agora eram delas, um legado de redenção, não de prisão. Teu pai, no fim, quis-nos dar asas, disse Ana, enquanto assinavam papéis no cartório de Belém, o mosteiro dos Jerónimos erguendo-se como guardião de navegadores. Sofia sorriu, os olhos úmidos, asas para voar juntas, não para fugir. Elas decidiram manter as vinhas como um projeto compartilhado. Sofia escreveria sobre o vinho como metáfora de amores envelhecidos, Ana criaria rótulos com pinturas inspiradas em azulejos lésbicos históricos, sereias abraçadas, damas em jardins secretos. Inês veio ajudar, trazendo Tomás e ideias arquitetónicas para uma adega moderna com toques moriscos. Vai ser o nosso Quinta do Amor Proibido, brincou ela, e o grupo riu, o som ecoando como sinos de Natal prematuros. Mas a calmaria precedia a tempestade. Henrique, o primo, não se rendera. Ele processou, alegando fraude no testamento secreto, contratando um advogado de elite de Braga que invocava tradições familiares imutáveis. A audiência no Tribunal de Lisboa foi um circo. Repórteres do Diário de Notícias farejando escândalo, whispers sobre a herdeira desviada. Sofia testemunhou primeiro, voz firme. Meu pai errou, mas seu último ato foi de amor. Ele reconheceu o que a sociedade negava, que o coração português bate além de géneros. Ana seguiu, descrevendo a difamação anos atrás, ele me quebrou para proteger uma ilusão. Agora, libere-nos a todos. Henrique, no banco das testemunhas, gaguejou sobre honra e linhagem, mas suas palavras soaram vazias como barris secos. Inês apresentou evidências digitais, e-mails antigos do pai de Sofia admitindo pagamento à imprensa. O juiz, uma mulher de meia-idade com um broche de cravos vermelhos, deliberou: Portugal é nação de poetas e revolucionários. O amor não herda, ele constrói. Vitória. Elas saíram do tribunal para uma multidão de apoiadores da Ilga Portugal, bandeiras arco-íris tremulando ao vento do Tejo. A raiva final veio de Sofia consigo mesma. Naquela noite, em uma ceia de Vitória no cais do Sodré, percebes, e vinhos brancos frescos, ela confessou: eu guardei o segredo da difamação porque temia que tu me odiasse mais que ele. Ana, magoada, recuou. Confiança é o vinho que não azeda, Sofia. Como pudeste? Elas brigaram na rua, chuva fina caindo, transeuntes abrigando-se em portais. Eu era fraca então. Mas agora sou tua, implorou Sofia. Ana, coração rasgado, correu para o apartamento, trancando a porta. Sozinha, chorou fados inteiros, ligando para Inês. O passado ainda morde. Dias de silêncio se seguiram, Lisboa parecendo mais cinzenta. Ana mergulhou no trabalho, restaurando um painel no Palácio da Ajuda sobre rainhas portuguesas, mulheres fortes como D. Catarina de Bragança, que navegou oceanos por amor. Sofia, desesperada, escreveu cartas diárias, deixando-as na porta, poemas inspirados em Sofia de Melbreiner. No teu silêncio, encontro má. O desejo as atormentava, sonhos onde se tocavam, acordando suadas e vazias. O reencontro veio inesperado, no Festival do Fado de Alfama. Ana cantava como convidada, uma composição original, segredos que dividem corações, voz rouca contando sua história. Sofia estava na plateia, disfarçada na multidão, mas quando Ana cantou O Passado Invade, desperta raiva e desejo, seus olhos se encontraram. Após o aplauso, Sofia subiu ao palco, microfone na mão. Esta é a minha história também. Perdoa-me, amor, pois sem ti sou vinho sem sol. O público, emocionado, aplaudiu. Ana, lágrimas escorrendo, a beijou ali, sob luzes quentes, um beijo que selava feridas. Elas reconstruíram devagar.
Viagens a Évora, templos romanos onde deusas lésbicas sussurravam em pedras eternas, noites cozinhando cataplana de marisco, rindo de falhas. O desejo amadureceu em intimidade profunda, conversas nuas de alma, toques que curavam mais que excitavam. Somos humanas, falhamos, disse Ana. Mas o amor português é resiliente, como o sobreiro que renasce do fogo. O Centro Cultural tomou forma, Casa da Saudade Quer, em uma casa renovada no Moraria, berço do fado. Inauguração com fado lésbico, leituras de autoras como Maria Teresa Horta, Vinhos do Douro. Inês discursou, meu avô errou, mas vocês ensinaram que segredos dividem, verdades unem. Mas o clímax final veio com uma carta de Henrique, arrependido, oferecendo paz e doação para o centro. Vi o julgamento na TV, meu orgulho era o dele, desculpem. Sofia perdoou, enviando uma garrafa de Porto, beba a nova família. Ana e Sofia, no terraço da casa, viram o Tejo ao luar. O passado invadiu, mas saímos mais fortes, sussurrou Ana. Sofia abraçou, e o desejo? Ele desperta eternamente. O inverno chegou a Lisboa como um amante relutante, com chuvas que lavavam as ruas e ventos que carregavam promessas de primavera. A Casa da Saudade Quer florescia, paredes cobertas de azulejos restaurados por Ana, retratando mulheres em abraços secretos, estantes com livros de autoras portuguesas Quer, de Natália Correia a contemporâneas como Joana Serras, noites de fado onde vozes femininas cantavam de amor sem amarras. Sofia coordenava eventos, sua coluna no Público agora uma série sobre amores escondidos na história de Portugal, de rainhas lésbicas na corte de D. João V a ativistas do pós-25 de Abril. Inês projetava expansões, sonhando com um jardim de cravos vermelhos, símbolo da revolução que libertara o país de ditaduras e silêncios. Ana e Sofia viviam um romance em camadas, como um pastel de nata, crocante por fora, doce e profundo por dentro. Manhãs acordando entrelaçadas, o sol filtrando pelas persianas de madeira, tardes caminhando pelo Parque Eduardo VII, mãos dadas abertamente, desafiando resquícios de olhares tortos. Olha para nós, dizia Sofia, duas navegadoras do século XXI, cartografando o amor. Ana ria, traçando o contorno de seu rosto. Tu és meu mapa, com rios de desejo e montanhas de raiva superadas. O conflito residual veio sutil, como névoa do Tejo. Sofia recebeu convites para palestras em Porto e Coimbra, revivendo fantasmas. Em uma, na Universidade do Porto, alunos questionaram como lida com a traição familiar na era MeToo portuguesa? Sofia hesitou, o microfone pesado. Traí-me a mim mesma primeiro, escondendo o amor. Mas Ana me ensinou perdão, não esquecimento, mas transformação. Ana, na plateia, sentiu orgulho misturado uma pontada, e se o passado chamasse de volta? Mas o beijo pós-palestra, na ribeira sob as luzes dos barcos, dissipou dúvidas. A traição final não foi de fora, mas interna. Ana descobriu uma caixa de cartas antigas de uma ex em Lisboa, guardadas não por apego, mas por medo de esquecer como amar. Por que as tens? Perguntou Sofia, voz trêmula. Ana confessou, para lembrar que sobrevivi sem ti. Mas agora, queimo-as. Elas as queimaram na lareira da casa, cinzas voando como confetes de São João, um ritual de purificação. Nenhum segredo mais, juraram. O desejo, agora maduro, era celebração, piqueniques em Cascais, ondas lambendo pés enquanto contavam estrelas, danças em festas de Santo António, sardinha assada nos lábios, fogueiras iluminando olhares. Não havia pressa, o toque era poesia, sussurros de eu te vejo mais íntimos que qualquer nudez. O ápice veio na Marcha do Orgulho, Avenida da Liberdade lotada de cores e cartazes, amor sem fronteiras. Ana e Sofia marchavam na frente da contingência da casa, Inês ao lado com Tomás, gritando igualdade para todos os corações. No palco final, no Terreiro do Paço, Sofia leu um excerto de seu livro. O passado invade como o Tejo em maré alta, desperta raiva como trovões no Douro, mas o desejo é o sol que nasce, dourando tudo. Ana subiu, beijando-a perante milhares, um beijo que ecoa nas manchetes, o fado lésbico de Lisboa. O final foi humanamente imperfeito, pois a vida o é meses depois, uma tempestade no Douro danificou as vinhas, perda financeira, mas lição de resiliência.
Como nós, disse Ana, ajudando na reconstrução. Sofia assentiu e renascemos mais fortes. Elas adotaram um cachorro de rua, uma cadela chamada Saudade, que corria pelas praias de Oeiras como símbolo de alegrias simples. Num entardecer no mirador de Santa Catarina, com Lisboa aos pés como um tapete de joias, Ana e Sofia sentaram-se no banco de pedra, mãos unidas. Se o passado voltar a invadir, perguntou Sofia. Ana sorriu, despertamos o desejo para combatê-lo. Somos Portugal, saudade e esperança entrelaçadas. O sol se pôs, tingindo o Tejo de fogo, e elas beijaram, o mundo inteiro em paz. Não um final feliz de contos, mas um humanamente belo, corações divididos, mas costurados pelo tempo, voando livres sobre horizontes de cravos eternos.